Romanos capítulo 9 é um daqueles textos emblemáticos das Escrituras, de grande profundidade, porque explica muitas questões importantes. Para mim, é o texto que fala mais alto, mais claro, quando o assunto, por exemplo, é o problema do mal, ou a questão da relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Eu acho que, de todos os textos que nós temos nas Escrituras disponíveis, eu acho que esse é o texto mais direto, mais didático sobre essa temática. Portanto, vale a pena você se debruçar sobre esse texto e tentar entender realmente o que o apóstolo Paulo quer ensinar. Eu queria, de alguma forma, lhe provocar a estudar um pouco mais esse texto, e eu quero focalizar mais nos versículos 14, versículos 15, quando é questionada a justiça de Deus em relação à predestinação ali. Antes de qualquer coisa, é importante entender o fluxo do pensamento daquela passagem. O capítulo 9 de Romanos começa com Paulo declarando seu desejo pela salvação dos seus compatriotas. E uma questão se levanta, uma questão teológica se levanta diante de um quadro étnico da igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século basicamente era uma igreja formada por gentios. Os judeus eram minoria e, segundo o livro de Atos, Lucas nos informa que os judeus, na verdade, eram agentes de perseguição. Não é só que os judeus, como nação, rejeitou o evangelho, eles estavam perseguindo também o evangelho. Então, como entender essa realidade étnica dentro da própria igreja, na comunidade da igreja, você olhar e ver que tem poucos judeus ali. Então Deus rejeitou os judeus. O que Deus fez? A palavra do Senhor permanece ainda? Esse é o tópico. Essa é a grande questão. Paulo então vai argumentar defendendo a ideia de que não, a palavra do Senhor não falhou. Ele vai defender a integridade da palavra do Senhor, das promessas do Senhor feitas a Israel. Então é interessante, porque a primeira explicação que Paulo dá para o fato de que Deus não quebra a sua palavra é a predestinação. Então é interessante ver que a predestinação, quando ela surge no livro de Romanos, ela é uma explicação. Né? É uma explicação para uma questão maior, que é a questão da palavra de Deus, da integridade da palavra de Deus. Portanto, predestinação não é daqueles assuntos que você pode colocar como opcionais. Geralmente o pessoal diz que eu não gosto de entrar muito nesses tópicos, eu não gosto de entrar muito nesses assuntos, porque isso não é, digamos assim, tão importante, não é um assunto de grande relevância. Eu posso viver sem entender isso. Contudo, eu creio que se o assunto é oração, se o assunto é santidade, se o assunto é perseverança dos santos, se o assunto é relação perseverança com as exortações e advertências, não tem para onde correr. Você vai se deparar logo, vai dar de cara com a tensão, com a questão da responsabilidade humana e da soberania divina. Então você vai, de alguma forma, ter que encarar a questão da predestinação. Paulo então responde: olha, não é que a palavra do Senhor falhou. Deus sempre teve os seus eleitos dentro de Israel. Então você não pode ver Israel somente como um grupo em que todos são salvos. Existe uma eleição dentro da nação de Israel. E ele cita então o exemplo de Jacó e de Esaú. Ali, o chocante da passagem é que Deus escolhe um para a salvação e escolhe um para a condenação. Alguns querem usar expressões como preterir, causa secundária. Eu entendo a ideia, entendo a motivação, acho até genuíno. Contudo, muitas vezes, os teólogos são mais tímidos do que os autores bíblicos. O autor bíblico é muito claro: Deus predestinou uns para a condenação e uns para a salvação, sem que ambas as partes tenham feito qualquer coisa para o bem ou para o mal. Então, diante dessa questão colocada, surge a pergunta: Deus é injusto? Resposta: de maneira nenhuma. Aqui é um ponto importante. O que leva o interlocutor imaginário de Paulo, usando aqui o recurso da diatribe, né, perguntar: Deus é injusto? O que está por trás? O que é, digamos assim, a fundamentação que leva a pessoa a questionar: Deus está sendo injusto? Claramente fica muito claro ali para mim que o que está por trás dessa pergunta é uma perspectiva de justiça retributiva. Ou seja, como é que eu posso condenar alguém se esse alguém não fez nada? Como é que eu posso salvar ou fazer algo de bom para esse alguém se esse alguém também não fez nada? Como é que eu posso punir ou salvar se não há atos para serem avaliados? Então é dessa realidade que surge a pergunta: Deus é injusto? Então, por trás da pergunta Deus é injusto, existe um conceito de justiça. Justiça retributiva. Ok? A pergunta de Paulo é: de maneira nenhuma. E esse de maneira nenhuma não é uma resposta simples do tipo não. Na verdade, onde ele aplica essa expressão no livro de Romanos, encontramos também nos evangelhos, em Lucas, por exemplo, essa expressão aparece para não somente dizer um não, mas para questionar
a própria pergunta, questionar aquilo que levou a pessoa a perguntar. Paulo então tenta estabelecer uma outra base para que a pessoa não faça aquela pergunta. Então o ponto aqui é esse: Deus é injusto? Não. Reavalie a sua forma de fazer a pergunta, reavalie aquilo que lhe fez fazer a pergunta, reavalie a sua base da pergunta, que é a justiça retributiva. Paulo se propõe a responder, ainda que Deus não é injusto, ou seja, que ele é justo. Ele cita, então, eu digo que ele se propõe a responder porque ele usa a conjunção gar. Ela tenta explicar, então, aquilo que foi questionado. E qual é a explicação de Paulo? Aí vem para nós, que queremos ter uma explicação mais, digamos, viável, ele vai e simplesmente cita Êxodo capítulo 33. O contexto lá é Moisés pedindo para ver a glória de Deus. E a glória de Deus está exatamente nisso. Deus usa misericórdia com quem ele quer usar misericórdia. Como isso explica que Deus não é injusto? Como isso explica que Deus não está sendo arbitrário? O texto está dizendo basicamente que Deus parece ser arbitrário. Ele não está sendo justo com absolutamente nada. Também outra observação interessante. Ele levanta a pergunta: Deus é injusto? Mas a resposta é: ele tem misericórdia de quem quer ter misericórdia. Então perceba que o ato de misericórdia é a explicação pelo fato de que Deus não é injusto. Há uma relação entre justiça e misericórdia aqui. E isso não é exclusivo de Romanos. Quando a gente começa a ler o Antigo Testamento, a gente começa a ver que os atos salvíficos de Deus são chamados de atos de justiça. Essa expressão, atos de justiça, plural, ela surge primeiramente no livro de Juízes. E você vai encontrar Deus sendo misericordioso com as pessoas e isso sendo denominado de ato de justiça. Então você pega, por exemplo, o exemplo de Davi em relação a Saul. Saul agiu mal para com Davi e Davi, mesmo assim, foi misericordioso com Saul e Saul diz: você é mais justo do que eu. Então ele relaciona justiça com misericórdia. Você vai encontrar também isso, por exemplo, no Salmo 143. Naquele salmo você encontra o salmista perguntando, pedindo a Deus: Senhor, age com justiça para comigo, seja justo para comigo, porém eu não sou justo. Então você vê claramente ali que justiça é, na verdade, um ato de misericórdia. No livro de Isaías, você encontra também os atos salvíficos de Deus chamados de atos de justiça. Daniel, no capítulo 9, a sua oração, ele reconhece que o povo de Israel pecou, ele reconhece que o povo de Israel quebrou a aliança, que não dá para apelar para a aliança uma vez que eles quebraram a aliança, então ele apela para a justiça de Deus. Justiça em relação ao quê? Em todos esses casos que eu citei, mais especificamente no Salmo 143, em Daniel capítulo 9, e em outros salmos, o pedido por justiça, na verdade, é baseado no próprio nome de Deus. Os pedintes, aqueles que clamam por justiça, na verdade, dizendo: Senhor, pelo teu nome, pela glória do teu nome, sê bondoso para conosco. Observe que isso é chamado de justiça. Quando Deus, então, escolhe ser bondoso para alguém, levando em conta exclusivamente o seu nome, a glória do seu nome, ele está sendo justo. Justo com o nome dele. Ele tem um compromisso com o nome dele, com a glória do nome dele. E esse compromisso com a glória do seu nome é justiça. Por isso, mesmo sendo injusto, o salmista pode dizer: seja justo para comigo. Pensa no teu nome, pensa na glória do teu nome, pensa como o teu nome pode ser glorificado, como a tua soberania pode ser glorificada, a tua liberdade gloriosa e soberana. Quando Deus então age de forma soberana, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Isso é justo. Justo para com o seu caráter, para com a sua divindade, para com o fato dele ser Deus e agir de forma soberana como ele exatamente entende. Explicado, tá? Certamente sim. Alguns entenderiam que isso não está explicado. E aí vem um ponto também interessante, que algumas pessoas dizem que eu não posso apelar para o mistério aqui. Sim, eu creio que lá na frente vai ter um elemento de mistério envolvido. Mas eu creio que é o seguinte: Paulo, ele está redirecionando aquele que pergunta. Se você continuar com as mesmas bases da pergunta, Deus é injusto, se a sua base é a justiça retributiva, então você vai continuar entendendo que Deus é injusto e você não vai realmente apreciar o que Paulo está dizendo. Porque Paulo está querendo quebrar a base que levou à pergunta: Deus é injusto? Ele está querendo dizer: existe algo mais fundamental do que a justiça retributiva. É Deus ser justo com Ele mesmo, para a glória do teu nome, com o compromisso do nome dele. Esse é o ponto. E aí ele vai dizer
que endurece a quem ele quer também. Texto muito difícil. Alguns vão querer remediar, dizer que Faraó endureceu seu próprio coração, mas o texto vai dizer para a gente no livro de Êxodo, na sequência, Deus já tinha dito que endureceu o coração dele. Para que Deus faz isso? Para a glória do seu nome. Ao endurecer o nome de Faraó, então Deus, ele tem os vasos da ira e os vasos de misericórdia. Tudo isso foi feito para o quê? Para a exaltação da glória do nome de Deus. Deus então quer ter a sua graça exaltada. Ele quer ter a sua misericórdia exaltada, a sua ira santa exaltada. Por isso ele fez vasos para a ira e vasos de misericórdia. O compromisso dele maior é com a glória do nome dele. E isso é justo para com ele. E aí vem a pergunta legítima, novamente, usando o recurso de atribe. Paulo pergunta, então, peraí, se é assim, então, como Deus pode atribuir culpa a nós, se tudo que nós fazemos é determinado por Ele, para a glória do nome dEle? E aí Paulo lança uma pergunta que cala, pergunta semelhante que nós encontramos no livro de Jó. Quem é você para discutir com Deus? Essa pergunta, quando surge, ela não surge para fugir do problema. Na verdade, é para te redirecionar. Quem é você para discutir com Deus? Pode, por acaso, o barro, o vaso discutir com o oleiro? Não tem como. Então, Paulo não está fugindo da questão, ele está redirecionando novamente. Lá na questão da justiça, ele redireciona. Aqui ele redireciona, ele vai dizendo, olhe para quem você é, olhe para o seu estado de criaturidade e olhe para a transcendência de Deus. Então é interessante que a mesma coisa acontece no livro de Jó. Lá no livro de Jó, pressupondo uma justiça retributiva, faz a seguinte análise. Bem, tudo que eu tenho foi dado por Deus, tudo que foi tirado por Deus. Eu não fiz nada para merecer isso, então Deus está sendo injusto comigo. No capítulo 27 ele vai dizer isso. O que Jó recebe então de explicação para tudo isso? Uma série de perguntas, questionamentos com respeito ao seu caráter. É interessante que o que é perguntado a Jó não diz respeito somente ao seu, digamos, a sua incapacidade de responder, mas a sua própria criaturidade. É uma pergunta de identidade. Várias perguntas de identidade são feitas, né? Quem é você? E várias vezes quem, dizendo, olhe para você, olhe para o seu estado de criatura. E isso para Jó é suficiente, porque no momento que as perguntas são feitas, ele se direciona para Deus. A pergunta de Deus, as perguntas de Deus, na verdade, mostram que a pergunta de Jó estava sendo mal feita. Paulo, nas duas perguntas, ele, na verdade, responde, porém, ele redireciona as estruturas daqueles que perguntam. Não é com justiça retributiva que você leva em conta isso. E outra coisa, reconhecer os limites de criatura. Essa é a questão. Reconheça seus limites de criatura. Você não tem como entender como Deus pode determinar todas as coisas e o homem ser culpado ao mesmo tempo. Por algum motivo, essas verdades são compatíveis, mas nós não conseguimos compreender. Para mim, esse é o ponto. Eu acho, inclusive, que muitas pessoas acham que quando se apela para o mistério, se apela para o silêncio, é como se fosse alguma postura obscurantista, né? Uma piedade falsa, mas não é. É uma questão exegética. O texto bíblico nos leva para o silêncio. O texto bíblico nos leva para ficar calados. Quando o assunto é culpa do homem e Deus determinar todas as coisas, fique calado. Mantenha essas duas verdades. O homem é culpado, certamente, mas Deus determinou sim todas as coisas. Não tem um problema nenhum, por exemplo, com alguém. Você é determinista. Qual o problema com isso? A Bíblia deixa bem claro que Deus determinou todas as coisas. Mas isso não nega a responsabilidade humana. Como se explica isso? Reconhecendo a sua condição de criatura, reconhecendo a transcendência de Deus. O texto, para mim, que é mais direto sobre essa relação, soberania de Deus e responsabilidade humana, ou o problema do mal, é Romanos 9. E chega um ponto que ele nos convida a se calar, assim como o livro de Jó também nos convida a se calar. Saiba a hora certa de se calar. Reconheça o limite, a fronteira epistemológica que Deus nos deu. É até aqui, depois daqui não tem como atravessar, se não pecar e até não desfrutar da graça de Deus. Eu creio que muitas pessoas não desfrutam da graça de Deus porque não reconhecem seus limites na hora de lidar com o texto sagrado. Quem é você para discutir com Deus? Valeu, um abraço.